Para o dia que começa, aquieta o coração e sem pressa, antes da correria, faz primeiro uma oração. E confia a Deus o teu dia para seguir com fé e gratidão. Boa tarde, crianças do 5º ano. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Estamos finalizando a semana, né? Ontem foi feriado, demos uma relaxadinha aí, sem compromissos de postar e nem assistir aula. E estamos finalizando assim a semana, hoje sexta-feira. Não é isso? E antes de começar os nossos estudos, eu gostaria que vocês pegassem as suas mãozinhas, juntassem em reverência ao nosso Deus, para assim estarmos orando e agradecendo a Deus por mais uma semana, por outra que virá, pelo final de semana, pelos livramentos, por tudo que Deus tem nos proporcionado. Nesses momentos difíceis, nosso Senhor está conosco, né? E nos protegendo de todo mal. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque assim é o teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Então, antes de nós começarmos a aula, gostaria de lembrar a vocês que eu coloquei um vídeo, né, sobre o crescimento das cidades na aula passada de geografia. Eu acho que vocês não entenderam muito bem, né? Aquela aula ali, aquele vídeo ali está dando início ao que nós vamos falar hoje, que é o assunto novo de geografia, que é metrópoles e regiões metropolitanas. Então, eu espero que vocês tenham visto o vídeo. Quem não viu, veja, porque ele está falando sobre o crescimento da cidade de São Paulo, né, como é, por exemplo, nossa cidade também tem crescido muito, outras cidades do Brasil, mas aquele texto ali, aquele vídeo ali eu separei porque eu achei interessante por territorialmente ser tão pequeno e estar tão estufado de pessoas, de comércio. E aí a gente remete a esses crescimentos que às vezes são benéficos e às vezes são maléficos, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E vocês viram que territorialmente São Paulo cresceu muito, não é isso? Então, peguem agora o manual do aluno, né? E nós vamos, na página 26, dar início ao nosso assunto de hoje, né? Que é as metrópoles. O que são metrópoles? Né? Metrópoles são grandes cidades. Então, foi citado lá no vídeo a cidade de São Paulo, né? Foi apresentado o crescimento da cidade de São Paulo. E aqui na página 26 e 27 tem cenas do crescimento da cidade do Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro é uma metrópole, né, que tem coisas boas, né, e também apresenta problemas, assim como toda metrópole, ou seja, assim como todas as grandes cidades. Então, você vê a diferença de desenvolvimento de uma cidade grande para uma cidade pequena. Por exemplo, nós moramos em Recife, e Recife é uma cidade metropolitana, né? É uma grande metrópole, ou seja, é um centro urbano, comercial, turístico, que tem muitos movimentos, tem rendas, tem coisas boas, né, para trazer para a nossa cidade, que a nossa cidade traz para nós, né? Cultura, arte, entre outras coisas. E temos a cidade, deixa eu ver, uma cidade bem pertinho aqui, uma cidade de, vamos fazer uma comparação com Escada. Escada é uma cidade do interior, que fica a mais ou menos uns 80 quilômetros do Recife. Então,
Escada é uma cidadezinha rural. Recife é uma cidade urbana. Então, os problemas encontrados aqui na cidade, na grande cidade, não são as mesmas proporções da cidade de Escada, por exemplo, que fica lá na BR-101, quem não conhece. Então, são diferentes em proporção de território, desenvolvimento, em problemas, não que não exista problemas lá, mas existe, mas em menor proporção do que a cidade grande do Recife. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês claro é que metrópole são grandes cidades, né? Então, nunca um problema de uma grande cidade se compara a um problema de uma pequena cidade. Então, aqui tem a cidade do Rio de Janeiro, passei o vídeo sobre São Paulo, e a gente vive na cidade grande de Recife, e a gente vê alguns problemas existentes também nele lá. Então, de acordo com o que a gente for trabalhando aqui no texto, nós vamos fazendo um paralelo à nossa cidade, né? Porque é importante também que nós conheçamos os problemas e as conquistas da nossa cidade. Então, diz assim, aqui na página 28, né? Já estou na página 28, está falando aqui sobre Jogos Olímpicos, ou seja, eventos que acontecem geralmente nas grandes cidades, né? Então, aqui tem, por exemplo, os Jogos Olímpicos que aconteceram em 2016 no Rio de Janeiro. Houve vários problemas infraestruturais, de segurança, houve problemas de violência, não é isso? Que trouxe uma coisa boa para o Estado e para a cidade, como os jogos, né? Atração, é uma atração, onde envolveu várias pessoas que são moradores de lá, são pessoas que viveram lá e que receberam pessoas de fora, de outros países, para competirem, né, nos Jogos Olímpicos. Então, é interessante que a cidade ela esteja preparada em todos os âmbitos, né? Por exemplo, na infraestrutura, que é um sistema básico de serviço público que assegura o desenvolvimento de uma cidade. Então, se não tem ruas calçadas, se não tem pavimentação, se não tem viadutos, se não tem vias, se não tem, como é que eu posso dizer, condições de receber fluxos maiores de carro, né? Aquela cidade ali ela vai ter problemas em um evento como esse. Então, até aqui no segundo quesito diz assim, para você, o que é necessário para que uma cidade seja sede de um evento internacional como os Jogos Olímpicos, né? Então é necessário que ele tenha construções de vias, espaços destinados para o esporte, claro, né? As praças, as quadras, né? Hotéis para hospedar as pessoas que vêm de fora, campos, né? Onde terão os jogos. Tem que ter também um bom atendimento a esses turistas que vêm de fora, um bom aconchego, que tenha assim, pessoas que os recebam com carinho, né? Uma melhor segurança para poder não sofrerem assaltos, porque muitos se aproveitam que são turistas e assaltam, e entre outras coisas, para uma cidade ser sede dos Jogos Olímpicos. No terceiro, você já ouviu o termo metrópole, né? Já falei hoje aqui que metrópoles são grandes cidades, né? Um número de população grande, maior. Então, é interessante que vocês tenham essa ideia dessa densidade demográfica, onde maiores quantidades de povoação que consistem nas grandes cidades, né? Pessoas saem do campo para viver na cidade, por exemplo, porque lá tem melhores condições de vida. Enfim, o Brasil tem uma densidade demográfica muito grande, ou seja, as áreas que têm maior número de população estão aí marcadas com a cor mais escura, e as de menos e as de mais ou menos áreas
de povoação. Então, a partir da análise do mapa e considerando a concentração populacional no país, é possível definir onde estão localizadas as primeiras metrópoles brasileiras. Então, a população brasileira se concentra nas metrópoles, que, de acordo com o mapa, está próximas às costas litorâneas. É possível destacar São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre, entre outros, né? Então, de cada estado, existe um maior número de concentração nas grandes cidades. Por quê? Porque lá vai ter melhor comércio, melhor transporte, melhor infraestrutura, melhor acolhimento. Então, é muito difícil investirem em pequenas cidades. Certamente será investido em grandes cidades. Na página 30, tem aí os problemas das grandes metrópoles. Então, existem problemas visíveis, né? Os problemas, por exemplo, da violência, né? Nós assistimos a televisão nos horários que são horário de, digamos assim, em que as pessoas estão ligadas à televisão, no horário do meio-dia, no horário da noite. Nós vamos observar que todos os dias há um grande número de pessoas assassinadas, pessoas desamparadas, desabrigadas ou vivendo em condições precárias, né? Então, temos aí o crescimento populacional das cidades, aliado à falta de planejamento urbano. Então, construção de casas irregulares, palafitas, barracos, e aí traz outros números de problemas como infraestrutura, saneamento básico, entre outros problemas que surgem no decorrer desse ambiente dessas metrópoles. Então, ou seja, pessoas que saem das pequenas cidades para viver nas grandes cidades e vão viver de qualquer forma, viver em qualquer lugar. Então, acabam se alojando nos lugares impróprios, né? E aí invadindo espaços públicos, desobedecendo regras e vivendo também de maneira miserável, às vezes, onde muitas deles não têm nem o que comer. E aí cresce também o número de pessoas desabrigadas, de pessoas que não têm umas condições socioeconômicas. Daí, os governantes, por sua vez, não agem para que sejam diminuídas essas pessoas, o número de pessoas que vivem nessas condições, né, dando acesso à moradia, acesso à saúde, acesso a saneamento. Então, há um conjunto de coisas, junto com os governantes, que devem ser feitos para que isso não aconteça. Então, vocês vão fazer aqui algumas soluções, né? Em seguida, pense em uma possível solução para esses problemas. Então, esses problemas que nós falamos aqui agora, né? Áreas urbanas, o desemprego, a falta de saneamento. Quais são aí as ideias que vocês dão aí, sugerem, para que essas soluções, chegamos a uma solução a esses problemas urbanos? É bem pessoal aí, vocês podem colocar a sua opinião. A mobilidade urbana está sendo cada vez mais afetada em razão da violência, da falta de segurança, de enchente e outros problemas ambientais, como a poluição do ar. Então, de acordo com essa mobilidade aí, que as pessoas vivem de forma irregular, trazem problemas ambientais também, né? A pessoa que vive lá debaixo do viaduto, por exemplo, ela vai jogar o lixo em qualquer lugar. Ela não vai ter o respeito de separar, de fazer coleta seletiva, de juntar o seu lixo. Então, o primeiro canal que eles veem, ou então até a primeira floresta que estiver próximo, ou rio, eles vão jogar os seus dejetos e também o seu lixo. E aí, acumulando lixo, haverá outros problemas, como enchentes, né, como foi falado aqui, e poluição do ar, porque muitos deles são queimados. Existem pessoas que juntam os lixos, fazem queimada do lixo.
trazendo assim problemas ambientais e para o ar. Então, alguns dos problemas citados acima fazem parte do cotidiano onde você mora? Claro, né, gente? No Recife, nós que mais vemos as enchentes, quando chove um dia todo, se a chuva for forte, nós temos problemas com enchentes. Né? Pessoas que estão fazendo algo errado, que não depende só dos governantes, e quando chega no período da grande chuva, essas canaletas, né, essa água não tem para onde passar, elas são acumuladas em ruas e vielas, causando as enchentes. Agora nós vamos falar sobre regiões metropolitanas e vamos ver aí o que fala que são regiões metropolitanas, né? O próprio nome diz, são regiões que têm uma concentração de população, né? São cidades ou bairros, né, que são populosos. Então, essas regiões metropolitanas, que podem ser outras cidades ou até bairros grandes, fazem com que aquele local seja chamado de regiões metropolitanas. Então, aqui tem um mapa, né? Eu vou pular para o mapa, e tem aí a região metropolitana do Rio de Janeiro, ou seja, as grandes cidades que tem dentro do estado do Rio de Janeiro. Não só a capital, mas os outros estados também. Então, além da cidade do Rio de Janeiro, a região metropolitana apresenta um conjunto de outros municípios. Então, como eu falei, são cidades menores, mas que também têm um grande número de população. O que você acha que tem em comum? Né? Então, que esses municípios podem estar conectados pela paisagem urbana e pelas trocas comerciais. Então, é possível que lá em Jaboatão, por exemplo, que é uma cidade, que é também uma região metropolitana, ela traga alguma coisa de benefício para o Recife. Ou seja, as cidades se aliam para o bem melhor, né? Em relação ao saneamento, à infraestrutura. Então, algo ali vai ser favorável para uma ajudar a outra. Então, é normal que essas trocas comecem. Por exemplo, o feirante de lá negocia aqui, daqui negocia lá. Então, há uma troca aí de serviços, né? Vamos dizer assim, que vão trazer benefícios para o estado e também para a cidade, né? A metrópole lá. Observando no mapa, podemos afirmar que a região metropolitana concentra o maior número de habitantes do estado do Rio de Janeiro? Então, com certeza, né? A região metropolitana, elas concentram-se o maior número de habitantes no estado. Então, vai ter, claro que a capital ela vai ser sempre mais povoada do que as outras metrópoles, né? As outras cidades. Aí, como você estudou no volume anterior, as cidades foram crescendo ao longo do tempo, recebendo um número cada vez maior de habitantes que deixaram o campo para viver nos centros urbanos. O resultado disso foi a ocupação para se localizarem no centro. Para além do território das capitais, formando a periferia, ou seja, territórios que não se localizam no centro, mas que são importantes para o conjunto de municípios, formando uma região metropolitana. Temos duas fotos aí, né? Niterói, tem uma foto do Rio de Janeiro. Então, 3. Do ponto de vista da paisagem urbana, quais são as semelhanças entre os dois municípios apresentados da imagem? Então, mesmo eles sendo municípios diferentes, né? Eles também têm algumas semelhanças, como a paisagem natural, por exemplo, né? O rio, as árvores, o verde. Tem também a construção, né? A parte da mão de obra humana, né?
né? Tem a parte natural e tem a parte do crescimento que faz parte aí do trabalho da humanidade, né? Dos seres humanos. Então, as semelhanças são as paisagens naturais e as diferenças aí, eu posso falar que são somente o crescimento de forma horizontal, né? As cidades têm crescido de forma horizontal, como nós vimos até no vídeo da aula anterior, que torna essas metrópoles aí semelhantes e também ao mesmo tempo diferentes. As regiões metropolitanas são criadas por lei e agrupam os territórios dos municípios que o município central atrai, de acordo com interesses econômicos, políticos, sociais, culturais, que oferecem e que eles têm em comum. Essa organização de cidades demonstra que uma depende da outra para desenvolver suas atividades econômicas, realizar as trocas comerciais e implementar políticas públicas que melhorem a qualidade de vida dos habitantes de todos os municípios que fazem parte da região metropolitana. Essa relação de interdependência cria uma rede urbana formada por centros que estão interligados uns aos outros pelo sistema de transporte e comunicação. Esses centros variam de tamanho e importância. Qual é o papel das redes de transporte e comunicação na formação da rede urbana? Eles auxiliam no crescimento e desenvolvimento das cidades, fornecendo insumos que são essenciais para a formação de redes urbanas. Na página 33 tem aí brincando com cartografia. Ita e Urbano pesquisaram para saber quais são as regiões metropolitanas no Brasil, que fizeram entender um pouco mais sobre as redes urbanas. Então temos aí os mapas, né? Os mapas de regiões metropolitanas no Brasil. Está em preto e branco, a legenda aí eu não sei qual a cor, né? Mas a legenda está indicando aí a região metropolitana, colar metropolitano, encontro metropolitano e áreas de extensão, região integrada de desenvolvimento e aglomeração urbana. Então tem detalhe de Santa Catarina e detalhe do Nordeste. Também tem a população nas regiões metropolitanas. Então, no estado onde você mora, há uma grande concentração de região metropolitana, com certeza, né? Em Recife, né, que é a capital de Pernambuco, nós temos a grande concentração de população, porque é uma região metropolitana. Nós moramos na região metropolitana. Página 34. Compare a população das regiões metropolitanas apresentadas no gráfico. Em qual delas a maior concentração de pessoas e a menor, né? Então, a maior, com certeza, em São Paulo e a menor em Sorocaba. No caso aí, São Paulo, capital, né? Ita e Urbano quiseram saber mais sobre o sistema de transporte brasileiro, que ajuda a interligar os centros de redes urbanas. Veja no mapa que observaram. Ao observar o mapa das rodovias, Ita disse ao Urbano que uma mesma estrada conectada às diferentes cidades e que, sem essas rodovias, talvez a conexão entre elas fosse mais fácil. Quais elementos o mapa demonstra isso? Então, as rodovias, nós vimos falar muito na televisão, que estão com problemas, né? Buracos, desvios, né?
falta de sinalização, que traz números maiores de acidentes, problemas, né, nessas rodovias. Mas nesse mapa aqui, né, que está destacando, ao observar o mapa das rodovias, nós vimos que os elementos do mapa são a apresentação de rodovias em vermelho, que mostra essa interligação entre outras cidades e outros estados do país. Então, por exemplo, aqui no Nordeste nós temos a BR-101, né? Que são rodovias principais que ligam a outros estados, principalmente nordestinos. Então, é claro que essas rodovias elas fazem muita diferença na hora de desenvolver trabalhos, desenvolver melhores, como é que eu posso falar? Integração de um estado, de uma cidade para outra. Então, essas rodovias ajudam no transporte de mercadorias, né? No transporte de serviços por essas rodovias. Sexto e último, assim como a rede de estradas, existe a rede de cidades e redes urbanas, ou redes urbanas. É possível afirmar que os dois mapas estão relacionados? Sim, né? Pois o mapa rodoviário mostra que as rodovias interligam as metrópoles brasileiras, ou seja, interligam uma cidade a outra. Então, elas estão sim interligadas. Então, pronto, hoje a gente vai ficar só até aqui, né? Para a semana nós vamos ver hierarquia urbana e dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia. Então, eu espero que vocês tenham acompanhado, né? Muita leitura, às vezes se torna um pouco cansativo, mas que vocês possam aí estar atualizando as suas atividades. Marquem no caderno do aluno a página 10 e 11, que vai ser um estudo que vocês vão fazer agora em casa sobre o assunto dado de hoje. Então, não esqueçam de marcar a chamada, não esqueçam de levar o material para as horas, né? Quer dizer, hoje foi o último dia e que vocês tenham um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Um beijo.